Oração a Santo Antônio e São Cono. Dinheiro, prosperidade, sorte financeira e sucesso profissional. Se você chegou a este vídeo, não foi por acaso. Acredite, o plano espiritual está sabendo de suas necessidades e apareceu exatamente porque você precisa. Agora, você sabia que existe uma oração capaz de unir a intercessão de Santo Antônio e São Cono para atrair sorte, prosperidade, sucesso e ainda proteger seu dinheiro contra qualquer golpe? Fique comigo até o final e prepare-se para uma prece diferente de tudo que já ouviu, que pode mudar completamente sua vida financeira e profissional. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Santo Antônio, servo fiel de Cristo, e bendito São Cono, intercessor lembrado pelo povo que busca prosperidade, venho diante de Deus com o coração aberto, buscando não apenas sustento, mas também sorte e grande sucesso em minha vida profissional. Diante do Altíssimo, sei que nada é impossível, e reconheço que cada dom e cada conquista provém dele. É nesse espírito que peço a vossa intercessão, para que meus caminhos sejam iluminados e para que o trabalho de minhas mãos e de minha mente encontre prosperidade, reconhecimento e novas oportunidades que transformem minha história em abundância e realização. Que cada porta que hoje parece fechada se torne uma entrada para possibilidades maiores. Que cada palavra proferida em meu ambiente de trabalho seja direcionada para abrir horizontes. Que cada decisão seja tomada com discernimento, guiada pela sabedoria divina. Que o tempo certo de Deus se manifeste em minha vida, trazendo clientes, parceiros, projetos e convites inesperados que me conduzam a patamares mais altos. Que meu nome seja lembrado com confiança, que minhas capacidades sejam reconhecidas sem dúvidas, e que o favor celestial caminhe à frente de meus passos, removendo obstáculos invisíveis que possam se levantar. Peço que, diante do trono do Altíssimo, apresentem minha vida como o homem que deseja prosperar não apenas para si, mas também para estender a mão àqueles que necessitam. Que a abundância em minha carreira seja reflexo da bondade de Deus, para que eu nunca me acomode, mas sim saiba utilizar cada conquista como testemunho da grandeza divina. Que a sorte me alcance de maneira incontestável, que oportunidades surjam mesmo nos momentos em que o mundo diz que não há saída, e que eu saiba discernir onde investir meu tempo, minha energia e meus talentos para que o retorno seja grandioso. Que nenhum inimigo visível ou oculto consiga impedir meu avanço, que nenhuma palavra contrária consiga bloquear o que já foi escrito por Deus para mim. Que toda inveja se quebre como pó diante da grandeza da luz divina, e que toda intenção oculta contra meu progresso se transforme em nada. Que ao olhar para mim, os que desejam meu fracasso vejam apenas a proteção que me cobre, e entendam que não há como apagar a chama acesa pelo próprio Criador. Que Santo Antônio, lembrado por ser buscado em situações difíceis, interceda para que em cada momento de dúvida eu encontre clareza. Que São Cono, conhecido como aquele que auxilia na prosperidade financeira, apresente diante de Deus minhas necessidades e projetos, para que não apenas eu encontre sorte, mas que essa sorte seja duradoura e multiplicadora. Que meus passos sejam guiados de modo que eu esteja sempre no lugar certo, diante das pessoas certas, no tempo exato que o Senhor preparou. Peço que minhas mãos nunca estejam vazias, que minhas ideias encontrem terreno fértil, que minha carreira seja marcada por êxitos que surpreendam até mesmo os que não acreditaram em mim. Que a prosperidade que busco não seja limitada, mas sim abundante, trazendo estabilidade, crescimento patrimonial e segurança para mim e para aqueles que dependem de mim. Que cada recurso que entre em minhas mãos seja multiplicado, e que eu tenha sabedoria para utilizá-lo de modo inteligente, criando novas fontes de renda, novas possibilidades e novos caminhos de sucesso. Que a sorte me acompanhe como companheira fiel, fazendo com que em sorteios, apostas e oportunidades inesperadas, meu nome seja escolhido, meu trabalho seja preferido e minha presença seja lembrada. Que eu possa alcançar negócios vantajosos, investimentos certeiros, parcerias rentáveis e conquistas que se perpetuem. Que a cada novo amanhecer, eu acorde com a confiança de que grandes notícias chegarão, de que contratos serão firmados, de que conquistas serão confirmadas e de que minha carreira seguirá crescendo em destaque e abundância. Que o favor de Deus,
unido à intercessão de Santo Antônio e São Cono, me leve a um nível profissional onde o respeito seja automático, onde as portas sejam abertas antes mesmo que eu bata, onde minha trajetória seja marcada por conquistas tão grandiosas que nenhum homem possa negar que foram fruto da bênção divina. Que eu seja lembrado entre os melhores, que minha história se torne exemplo de superação e prosperidade, e que minha vida seja reflexo da abundância prometida por aquele que nunca falha. Que nada falte em meu lar, que eu tenha condições de viver com tranquilidade financeira, de planejar com segurança, de conquistar bens e multiplicar rendimentos. Que eu esteja sempre à frente em qualquer situação de concorrência, que minha carreira seja marcada por crescimento contínuo e que eu seja posicionado sempre em lugares de destaque. Que cada palavra de bênção pronunciada sobre mim se concretize, e que tudo que hoje parece distante se torne realidade em meus dias. Que os céus estejam atentos a esta prece, que Santo Antônio e São Cono levem diante de Deus cada detalhe de minha vida profissional e financeira, e que minha história se transforme em testemunho de prosperidade. Que a sorte me alcance em níveis extraordinários, que meu trabalho se torne referência e que meu nome seja lembrado em lugares de oportunidade e riqueza. Assim, vivendo debaixo da graça do Altíssimo e guiado por intercessores tão fiéis, declaro que minha vida profissional se tornará abundante, cheia de sucesso e marcada pela sorte que só pode vir das mãos de Deus. Santo Antônio, amigo do povo simples e buscado nos momentos mais angustiantes, e São Cono, lembrado como intercessor de prosperidade, coloco diante de Deus minha vida marcada pelo peso das dívidas e pela angústia das cobranças que constantemente me cercam. Reconheço que somente o Altíssimo tem poder de abrir caminhos que a razão não consegue explicar e que somente Ele pode transformar minha história financeira em uma vida livre, limpa e equilibrada. Venho diante de vós, santos benditos, pedindo que intercedam para que o Criador incline seu olhar sobre mim e me ajude a quitar cada compromisso, a encerrar cada conta em aberto, a transformar cada dívida em vitória superada e testemunho de libertação. O fardo que carrego se tornou pesado e, em muitos momentos, me vejo cercado por prazos, juros, contratos e cobranças que ameaçam tirar a paz dos meus dias e o descanso das minhas noites. Não aceito permanecer aprisionado nessa realidade de escassez e de atraso, e por isso peço que Santo Antônio e São Cono apresentem diante de Deus meu clamor por libertação financeira. Que cada dívida que hoje parece impossível de resolver seja paga por meios que só o Altíssimo pode providenciar. Que oportunidades surjam, que recursos inesperados cheguem até minhas mãos, que portas financeiras se abram em minha vida, permitindo que cada cobrança seja quitada e que nenhuma pendência continue me atormentando. Que diante das empresas que me cobram, diante das pessoas a quem devo, diante dos contratos firmados, eu encontre caminhos que tragam soluções rápidas, justas e definitivas. Que toda cobrança seja silenciada pela minha capacidade de quitar, que toda ameaça de corte, de bloqueio ou de perda se transforme em resolução tranquila, que cada valor devido seja pago e que nenhuma dívida continue a acompanhar minha vida. Que a partir deste momento eu seja livre de humilhações, livre de constrangimentos, livre da sensação de viver sempre devendo. Que a intercessão de Santo Antônio me conduza ao equilíbrio, lembrando que ele foi procurado por aqueles que buscavam o impossível e sempre encontraram resposta. Que a ajuda de São Cono abra diante de mim caminhos de prosperidade, permitindo que eu viva dias em que a abundância substitua a escassez. Que minha vida financeira seja transformada radicalmente, de modo que cada real que entre em minhas mãos seja usado com sabedoria, multiplicado em oportunidades e suficiente para pagar o que devo e ainda me permitir viver com dignidade e paz. Que todo o peso de dívidas passadas seja retirado de meus ombros, que eu nunca mais seja visto como devedor, mas sim como alguém que venceu, que superou e que agora vive em liberdade. Que cada credor veja em mim a transformação divina acontecendo, que cada contrato seja quitado com recursos inesperados, que cada valor devido seja pagado como se nunca tivesse existido. Que eu seja conhecido como o homem que superou a escravidão das dívidas e entrou em uma nova fase de equilíbrio e prosperidade. Peço que diante de Deus, Santo Antônio e São Cono se apresentem como intercessores firmes, levando meu nome e a minha situação diante do trono do Altíssimo, pedindo que Ele mude minha realidade.
Que eu seja cercado de oportunidades profissionais que tragam renda suficiente para quitar tudo o que devo. Que eu encontre parcerias vantajosas, que negócios inesperados surjam, que minha vida seja marcada por contratos fechados, por ganhos multiplicados e por sorte inesperada. Que cada caminho que me leve ao pagamento das dívidas seja aberto e que nenhuma barreira consiga me impedir. Que minha história financeira seja reescrita a partir de hoje, que os capítulos de escassez sejam substituídos por páginas de prosperidade, que cada lembrança de atraso seja apagada por memórias de vitória. Que a sorte caminhe ao meu lado, que eu esteja no lugar certo, diante das pessoas certas, recebendo as oportunidades que me permitirão transformar essa realidade. Que cada dívida seja paga e que nunca mais eu volte a viver sob o peso de cobranças. Que minha vida seja testemunho de que Deus é capaz de libertar, de que Ele pode mudar destinos e de que sua providência nunca falha. Que Santo Antônio e São Cono, unidos em oração, sejam os canais dessa libertação. Que minha mente esteja sempre atenta para usar com sabedoria os recursos que recebo, que meu coração esteja livre da ansiedade e que minha alma esteja firme na confiança de que minha libertação já começou. Que eu possa olhar para trás e ver que cada dívida foi vencida, que cada cobrança foi encerrada e que cada compromisso foi quitado. Que eu viva dias em que minhas mãos nunca mais estejam presas a carnês e contratos intermináveis, mas sim livres para trabalhar, prosperar e desfrutar daquilo que conquisto. Que minha vida seja abençoada por abundância, equilíbrio e tranquilidade. Que a intercessão de Santo Antônio e São Cono nunca se afaste de mim, e que cada dia seja marcado por avanços, por conquistas e por vitórias financeiras. Que minha história não termine no peso das dívidas, mas continue como exemplo de libertação, prosperidade e sorte concedida pelo próprio Deus, que nunca abandona aqueles que o buscam com sinceridade. Santo Antônio, lembrado por sua proximidade com o povo e por ser intercessor nas necessidades mais urgentes, e São Cono, conhecido pela ajuda concedida a quem busca prosperidade e alívio nas dificuldades financeiras, coloco minha vida diante de Deus por meio da vossa intercessão. Peço que me auxiliem a alcançar a sorte que abre portas e a sabedoria que guia passos firmes, para que eu consiga cuidar e multiplicar cada recurso que chegue em minhas mãos. A vida me coloca diante de responsabilidades, escolhas e desafios, e sei que sem a ajuda do Altíssimo é impossível avançar com segurança. Por isso, venho humildemente para que minha vida profissional e financeira seja conduzida de acordo com o que o Criador deseja para mim. Que a sabedoria divina esteja presente em cada decisão, seja em negócios, no trabalho ou em oportunidades que surgem de maneira inesperada. Que minha mente seja clara para analisar, meu coração seja firme para decidir e minha palavra seja sempre verdadeira, de modo que ninguém duvide de minha integridade. Que eu saiba investir no que trará retorno, que eu saiba guardar no tempo certo, que eu saiba compartilhar quando for necessário e que eu nunca caia em armadilhas que possam me prejudicar. Que eu seja capaz de enxergar o que os olhos humanos não notam, que eu encontre atalhos justos e corretos, e que eu tenha discernimento para recusar o que não procede do bem. Peço também a sorte que muda destinos, que traz encontros inesperados, que coloca pessoas certas no caminho e que transforma situações comuns em oportunidades extraordinárias. Que minha vida seja marcada por acontecimentos que não possam ser explicados pela lógica, mas que tragam prosperidade. Que eu encontre clientes dispostos a confiar em meu trabalho, parceiros fiéis que acrescentem e oportunidades profissionais que me projetem para lugares de destaque. Que contratos apareçam de forma surpreendente, que portas se abram quando ninguém espera, que caminhos sejam iluminados sem esforço humano, mas pela ação divina que se manifesta por meio da vossa intercessão. Que cada manhã seja o início de um dia de conquistas, que cada noite seja marcada pelo reconhecimento de que avancei em direção à prosperidade. Que minha vida não fique estagnada, mas siga em movimento constante, trazendo novos negócios, ganhos inesperados e a capacidade de administrar com sabedoria tudo o que recebo. Que eu nunca seja dominado pelo medo da perda, mas que tenha confiança de que o Criador sempre multiplicará o que chegue em minhas mãos. Santo Antônio, que foi procurado por aqueles que buscavam coisas perdidas,
olhe para mim quando me sinto perdido em meio às dificuldades financeiras. São Kono, cuja lembrança está ligada à prosperidade, esteja ao meu lado quando preciso de oportunidades para avançar. Que, unidos diante de Deus, sejam vozes que apresentam minhas necessidades, meus sonhos e minhas lutas. Que intercedam para que minha vida seja abençoada não apenas com recursos, mas também com clareza, equilíbrio e maturidade para usar cada conquista com responsabilidade. Que nenhum inimigo consiga tirar de mim o que o Criador preparou, que nenhuma palavra contrária consiga apagar o que já está escrito em meu destino. Que eu seja protegido contra armadilhas financeiras, contra dívidas que tentam me aprisionar, contra escolhas impensadas que poderiam me causar perdas. Que eu seja guardado em cada passo, que eu caminhe sempre em terreno seguro e que eu seja surpreendido por prosperidade onde menos espero. Que a sorte e a sabedoria caminhem lado a lado em minha vida, porque sei que uma sem a outra pode trazer desequilíbrio. Que eu não viva apenas de oportunidades passageiras, mas que cada conquista se torne base sólida para vitórias maiores. Que minha mente esteja atenta a cada sinal, que minha intuição seja aguçada e que minha vida seja guiada por aquilo que vem de Deus e não por ilusões passageiras. Peço que em cada decisão importante, em cada investimento e em cada novo passo eu seja iluminado pelo alto. Que minha vida seja marcada por conquistas financeiras que tragam tranquilidade e por oportunidades que me permitam realizar sonhos, manter estabilidade e viver sem medo do amanhã. Que minha carreira profissional seja estável e ao mesmo tempo dinâmica, sempre trazendo novos horizontes e possibilidades. Que eu tenha sorte em sorteios, em negócios, em conversas inesperadas, e que cada encontro se transforme em porta de prosperidade. Que eu seja lembrado nos lugares em que meu nome precisa estar, que eu seja recomendado nos momentos certos, que meu trabalho seja reconhecido de forma justa e que minha dedicação seja recompensada de forma multiplicada. Que a sorte me coloque diante de quem pode me abrir caminhos, que a sabedoria me faça aproveitar essas chances e que a prosperidade seja uma realidade constante em minha vida. Que o peso das incertezas financeiras seja retirado do meu coração e substituído pela confiança de que o Criador nunca abandona. Que Santo Antônio e São Kono intercedam de forma poderosa para que eu viva dias de abundância, que cada recurso seja multiplicado, que eu tenha sabedoria para administrar, que a sorte me acompanhe em todos os lugares e que minha vida seja testemunho de vitória. Assim, apresento esta prece como homem que busca prosperidade, que deseja cuidar do que tem, que anseia conquistar mais e que reconhece que nada é possível sem a ajuda do céu. Que cada palavra chegue diante de Deus pelas mãos de Santo Antônio e São Kono e que minha vida seja transformada em testemunho de sorte, sabedoria e abundância. Santo Antônio, servo fiel que sempre atendeu os necessitados em suas angústias, e São Kono, lembrado pelo povo simples como intercessor de prosperidade e proteção contra perdas materiais, coloco diante de Deus minha vida financeira e tudo aquilo que com trabalho e dedicação consegui conquistar. Sei que o inimigo pode se levantar de várias maneiras, tentando armar ciladas, enganar, iludir ou roubar aquilo que adquiri. Por isso venho em oração pedindo que, pela vossa intercessão, eu seja protegido contra qualquer golpe, contra qualquer ação maliciosa, contra qualquer armadilha que tenha como objetivo me tirar o dinheiro que sustenta minha casa, meus bens e tudo aquilo que foi alcançado até aqui. Peço que cada plano obscuro seja desfeito antes mesmo de se concretizar, que qualquer intenção oculta contra mim seja frustrada pela providência divina, que nenhum inimigo tenha êxito em planejar ciladas para me prejudicar. Que toda tentativa de fraude, engano ou manipulação seja exposta diante dos meus olhos antes que eu caia nela, que minha mente esteja sempre desperta e que meu coração nunca seja dominado pela ingenuidade diante dos que desejam apenas tirar proveito. Que cada passo financeiro que eu der seja cercado pela proteção do Altíssimo, para que nada que conquiste seja retirado de mim de forma injusta. Santo Antônio, conhecido por ser buscado quando algo importante se perde, peço que nunca se perca da minha vida o equilíbrio financeiro e a segurança dos meus bens. São Kono, cuja devoção sempre esteve ligada à prosperidade, esteja ao meu lado para que nada que conquiste seja manchado pela maldade alheia. Que ambos, diante do trono de Deus,
Levantem minha vida em oração e intercedam para que nenhuma fraude, nenhuma palavra enganosa, nenhuma promessa vazia consiga me arrastar para prejuízos. Que minha conta, meu salário, meus investimentos e meus bens materiais sejam resguardados de pessoas mal intencionadas. Que meus dados, meus contratos e meus documentos estejam sempre sob vigilância celestial, de modo que ninguém consiga usá-los contra mim. Que cada assinatura que eu fizer seja guiada pela sabedoria, que cada negociação seja conduzida pela verdade, que cada parceria seja construída com justiça. Que, mesmo que tentem me enganar, eu esteja protegido de tal maneira que seus planos se tornem vazios e sem resultado. Peço também que meu coração não se incline para caminhos arriscados que aparentam vantagem mas escondem prejuízos. Que eu saiba discernir entre o que é seguro e o que é cilada, entre o que vem de Deus e o que é armadilha do inimigo. Que minha mente seja iluminada em todos os momentos, para que eu consiga enxergar além das aparências e não me deixe levar por falsas oportunidades. Que eu seja guardado contra falsas promessas de lucro, contra negociações que escondem enganos e contra qualquer plano que tenha como único objetivo me prejudicar. Que meus bens sejam preservados em paz, que minha casa nunca seja atingida por perdas inesperadas, que meu trabalho continue gerando frutos legítimos e que meu nome permaneça limpo diante dos homens. Que ninguém consiga usar meu nome ou minha vida para proveito indevido, que toda tentativa de fraude seja frustrada, que toda cilada caia por terra antes mesmo de me alcançar. Que os olhos daqueles que tramam contra mim sejam cegados, que suas intenções sejam anuladas e que meus caminhos continuem abertos apenas para aquilo que é justo e verdadeiro. Peço que diante de Deus minha oração seja aceita, que Santo Antônio e São Cono sejam instrumentos dessa intercessão e que minha vida financeira seja marcada não por perdas, mas por segurança e estabilidade. Que cada centavo guardado esteja protegido, que cada conquista permaneça intacta, que cada bem seja guardado contra ladrões visíveis e invisíveis. Que eu possa viver sem medo de ser enganado, sem receio de cair em golpes, sem a insegurança de ter o fruto do meu trabalho tomado por outros. Que minha vida seja testemunho de proteção divina, que todos reconheçam que nenhum mal consegue tocar aquele que está debaixo da guarda do Altíssimo. Que meu nome seja lembrado não como vítima de engano, mas como homem protegido, sábio e próspero. Que, mesmo que armem contra mim, eu esteja sempre intocável diante de suas malícias, e que meus bens sejam cada vez mais preservados, multiplicados e mantidos em segurança. Assim, Santo Antônio e São Cono, coloco diante de vós esta prece sincera, pedindo que levem até Deus meu desejo de viver em paz, cuidando do que conquistei com dignidade, sem ser atingido por golpes, sem ser alvo de perdas injustas e sem ver minha vida financeira manchada por malícia alheia. Que eu continue avançando, protegido, guiado e guardado, e que nada consiga roubar de mim o que foi conquistado sob a bênção do Criador. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.